Olá, alunos! Espero que estejam todos bem. Aqui quem está falando é o professor Felipe Pérez, né, para aqueles que não me conhecem. E hoje nós vamos começar a tratar sobre um tema extremamente importante para a prova de vocês: Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Lei 13.146 de 2015. Tema esse extremamente importante para os concursos que caem com recorrência, especialmente para os cargos aí de professor, né, docente, tudo relacionado à área de educação. É muito comum aparecer em prova, né, em concursos da educação, é muito comum aparecer em prova o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Legal, pessoal? E aí, né, iniciando esse nosso percurso, né, de tratarmos sobre essa lei, é importante já nós frisarmos que é uma lei extensa, né? Ela contém vários artigos, vários dispositivos legais, e o ideal para o nosso estudo é nós separarmos em tópicos, tá? E inicialmente, eu trazendo aqui na aula 1 para vocês, vocês já vão começar a entender do que eu estou falando. Eu separei inicialmente essa aula 1 e 2, na verdade, entre os artigos 1º ao artigo 9º, que são os principais artigos conceituais, tá? Eles trazem vários conceitos previstos aí no Estatuto do Idoso que são imprescindíveis. Aliás, dos artigos 1º ao artigo 9º, nós temos um material extremamente importante de estudo que cai com muita recorrência nas provas, tá? São os artigos, dentre, né, os artigos mais cobrados no que se refere ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ali nós temos então alguns conceitos, e no artigo 9º nós veremos aí na nossa próxima aula, que trata do atendimento prioritário, também de extrema importância. Já iniciando, então, eu trago aqui para vocês brevemente, quando eu falo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é importante nós falarmos também um pouco da origem histórica, né? Qual que é a origem, como surgiu, qual é a relevância desse estatuto atualmente para a nossa sociedade. Então acompanhem comigo. A origem histórica, pessoal, ela tem início na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi elaborada pela ONU, né? A Organização das Nações Unidas, que essa pessoa de extrema importância para o direito internacional, essa figura de extrema importância para o direito internacional e, obviamente, no que se refere aos direitos humanos. Tá? Então, a ONU é uma das figuras mais importantes no aspecto, no sistema global, né, de direitos humanos, que defende, que protege, né, um grupo de pessoas, então, que protegem e elaboram especialmente tratados internacionais vinculados a direitos humanos. Não é diferente nesse caso. Então vejam que aqui nós temos como origem uma convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, né, que na verdade isso ocorreu em Nova York. Esse tratado, nessa convenção foi elaborada e foi ratificada em Nova York, tá? E foi aprovada aqui no Brasil com o decreto 6.949, tá? Que ratificou essa convenção e a elevou a um status de emenda constitucional. Então, ela tem um nível, uma hierarquia constitucional atualmente, graças a esse decreto, né, que ratificou aí, transformando então esse tratado num nível constitucional, sendo ele o primeiro e o único hoje, né? Hoje é o nosso primeiro e único tratado internacional de direitos humanos com caráter constitucional que atendeu, pessoal, o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Olhem só que interessante, pessoal. O artigo 5º, parágrafo 3º, é justamente o artigo que prevê, e o seu parágrafo, essa situação, né, que os tratados internacionais de direitos humanos podem ter status constitucional se seguido o procedimento previsto nesse parágrafo 3º do artigo 5º, ok? E depois o projeto de lei, né, após essa ratificação através desse decreto-lei 6949, nós tivemos o projeto de lei número 7.699 de 2006, que foi da onde originou a nossa lei
13.146 de 2015, que hoje é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Legal? E agora, já entrando um pouco mais no tema, entrando um pouco mais na lei, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu gostaria já de frisar para vocês duas palavras como as principais palavras que nós devemos ter em nossa cabeça quando nós falarmos em Estatuto da Pessoa com Deficiência. Dois conceitos, duas palavras-chave, e olhem só quais são: igualdade e não discriminação, pessoal. Igualdade e não discriminação. São duas palavras de extrema importância para o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E isso daqui nada mais é, pessoal, do que aquela figura, né, daquilo que nós imaginávamos, que é aquilo que que o que interessa para o direito para assegurar as pessoas, né, pessoal? Inclusão, né? Estamos falando então de inclusão. É disso que nós estamos falando. Igualdade e não discriminação resulta para a pessoa com deficiência em uma inclusão social, tá? Então, vamos começar aí a falar desses artigos específicos da Lei 13.146 de 2015, para vocês começarem já a se habituar com os termos. Primeiramente, óbvio, o mais importante deles, para nós começarmos a falar em deficiência, é qual é o conceito. Qual é o conceito legal de pessoa com deficiência? E isso é trazido para nós ali no artigo 2º. Acompanhem comigo a leitura. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é o conceito legal de deficiência previsto no artigo 2º. Mas vamos dissecá-lo um pouco mais, pessoal, para nós entendermos melhor do que nós estamos falando e para nós também conseguirmos visualizar cada um desses pontos falados, né, trazidos pelo artigo 2º. Então, olhem só, eu já estou aproveitando essa deixa desse conceito do que é pessoa com deficiência e já estou trazendo também uma outra figura junto, pessoa com mobilidade reduzida. Eu vou fazer uma distinção para vocês aqui, ok? Mas primeiramente vamos nos atentar aqui, ó, pessoa com deficiência, que é o conteúdo do artigo 2º. Inicialmente, ele traz para nós falando que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo. Esse impedimento de longo prazo, pessoal, ele vai ser definido por critérios, tá? Por critérios legislativos, tá? Do poder legislativo. Critérios legislativos, ok? Então, assim, na verdade, é um elemento subjetivo, que ainda depende de uma interpretação, né? De uma melhor definição desse conteúdo. Mas o que nós temos que saber para a nossa prova, pessoal, é que, primeiramente, é o impedimento de longo prazo, algo que perdura por muito tempo. Essa é a primeira característica da pessoa deficiente. E essa deficiência, esse impedimento de longo prazo, ele tem natureza, e olhem só o complemento, físico, intelectual, mental e sensorial. Eu até trouxe o mnemônico aqui para nós, pessoal. Tem de natureza fins, F de físico, I de intelectual, M de mental e S de sensorial, para ajudá-los a memorizar. Então, impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental e sensorial. E interação com uma ou mais barreiras. Nós veremos aí a definição de barreiras, esse termo barreiras, a lei, né, 13.146, ali no artigo 3º, traz várias
denominações, aliás, várias espécies de barreiras, tá? Então, barreira, na verdade, é tudo aquilo que dificulte, que obstrua, então, o caminho dessa pessoa com deficiência para que ela consiga atingir plenamente, né, uma igualdade com os demais indivíduos da sociedade. Mas nós falaremos um pouco mais sobre isso daqui para frente, tá? Mas, vejam, impedimento de longo prazo, a deficiência de natureza, fins, né, física, intelectual, mental e sensorial, e uma interação com uma ou mais barreiras. E essas barreiras, logicamente, pessoal, elas têm que necessariamente obstruir a participação plena e efetiva na sociedade. Como eu falei para vocês, a busca é a igualdade de condições dessa pessoa deficiente. Então, a soma desses elementos nos traz o conceito de pessoa com deficiência, tá? Esse é o primeiro ponto, que é o artigo 2º. Bom, pessoal, só que eu trouxe aqui para vocês pessoa com mobilidade reduzida. Vejam então que esse conceito está ali no artigo 3º, nós falaremos dele também daqui mais para frente, né? Quando nós falarmos do artigo 3º, mas eu já estou trazendo aqui junto para vocês, para que vocês saibam a distinção, o que é uma coisa e o que é outra, porque é muito comum aparecer nas provas questões em que eles fazem essa confusão. Eles tentam mudar o conteúdo, tá? Então, olha só. Pessoa com mobilidade reduzida, então, é aquela que tem dificuldade de locomoção temporária ou definitiva. Redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora ou percepção. E aqui, pessoal, é o ponto que nós temos que tomar cuidado, tá? Então, olhem só, dificuldade de locomoção não é impedimento, então, de longo prazo. Essa dificuldade pode ser temporária ou definitiva. Temporária ou definitiva. Veja que ele não fala natureza física, intelectual, mental, sensorial, e não fala em barreiras, mas sim uma redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora ou percepção. Isso significa dizer que eu sofri um acidente e machuquei, lesionei, quebrei minha perna, pessoal. Eu posso ser considerado uma pessoa com deficiência? Obviamente que não, mas eu posso ser considerado uma pessoa com mobilidade reduzida? Sim, eu posso ser considerado uma pessoa com mobilidade reduzida, ok? E quando eu falo idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos, há uma presunção legal de que essas pessoas são pessoas com mobilidade reduzida. Vejam que eu falei que há uma presunção. Nesse caso, ainda que essas pessoas sejam pessoas que têm uma mobilidade normal, é um idoso que corre uma maratona. Sim, de fato. Mas há uma presunção legal que, em razão da idade, ele seja uma pessoa com mobilidade reduzida, ok? Essa é a ideia da lei, ainda que essa pessoa não tenha nenhuma dificuldade de se locomover efetivamente, mas há uma presunção legal de que essa pessoa tem mobilidade reduzida. Então, cuidado, novamente, friso para vocês, cuidado com a distinção entre essas duas figuras, pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida. Avançando, pessoal, mais um pouco aí no nosso conteúdo, ali no parágrafo 1º do artigo 2º, vejam que nós já conceituamos a pessoa com deficiência, e o parágrafo 1º me fala sobre a avaliação de deficiência. Quando que vai ser avaliado e se é ou não necessário a sua avaliação. Então vejam só, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns pontos importantes do parágrafo 1º, que ele me fala que a avaliação da deficiência, primeiro, quando necessária. Cuidado, pessoal, que pode ser que não seja obrigatória. Por isso ele usa esse termo quando necessária. Ela será biopsicossocial. Pessoal, grifem essa palavrinha. Aliás, acompanhem sempre as aulas, preferencialmente, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência ao seu lado, aberto do computador, impresso da melhor forma que vocês entenderem, ok? Mas tentem sempre acompanhar com a lei do lado.
biopsicossocial. Esse é o termo que está na lei. Essa é a forma de avaliação. Então, cuidado, nós faremos uma questão daqui a pouco, pessoal, e vocês entenderão do que eu estou falando, mas grifem essa palavrinha porque ela é de extrema importância. Então, primeiramente, quando a avaliação for necessária, ela será biopsicossocial e realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, né? Ou seja, por várias pessoas, por vários profissionais. Nós estamos falando de médicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas, de nutricionistas, de quaisquer forma de pessoas, né? De quaisquer forma de profissionais que possam aí englobar fonoaudiólogos, por exemplo, dependendo do tipo de dificuldade, de deficiência que aquele indivíduo tiver, ele será avaliado por uma equipe multidisciplinar, né? É multiprofissional interdisciplinar. Essa é a ideia aí desses três primeiros pontos importantes. Na continuidade, pessoal, ali ainda no parágrafo primeiro, ele fala que considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Impedimento nas funções e nas estruturas do corpo. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, ou seja, o ambiente que aquele indivíduo vive, o psicológico daquele indivíduo e pessoal, né? Como que é a situação dele pessoal, socioambiental, pessoal, ou seja, aquele convívio familiar, o ambiente que ele está exposto. Isso são fatores socioambientais e pessoais, ok? E como ele lida com isso de forma psicológica, né? Por isso que tem psicológicos também. A limitação no desempenho de atividades será considerado, então, qual é a limitação dele para o desempenho das atividades particulares na vida pessoal dele, na vida profissional, em sociedade, né? E a restrição nessa participação, né? Nessa participação social, nessa participação da vida pessoal, na vida profissional. Quais são essas limitações? Desempenhos de atividade e participação, tá? É isso que nós estamos falando aqui. Tudo isso está no parágrafo 1º do artigo 2º. E encerrando, né, esse artigo 2º, vamos tratar aí alguns conceitos importantes. E esses principais conceitos, pessoal, aliás, eu já adianto a vocês, o artigo 3º é, sem dúvida, um dos artigos mais importantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, atenção, até fiz aqui, né, grifado para vocês, atenção para a leitura atenta e a memorização desse artigo 3º. Ele traz para nós vários conceitos que são usados no decorrer da norma, no decorrer da lei, e que nós temos que, infelizmente, memorizá-los da melhor forma possível. Então, o primeiro deles que eu trago aqui para vocês é a acessibilidade, que é a utilização com segurança e autonomia pela pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Vejam que a acessibilidade é tanto para a pessoa com deficiência como para a pessoa com mobilidade reduzida, que nós já acabamos de falar, né? Dos espaços, equipamentos, informações e tecnologias, seja no âmbito urbano, seja no âmbito rural. Ok? Então, quando nós falamos em acessibilidade, pessoal, é tudo aquilo que possibilita aquela pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a ter uma segurança, uma autonomia, uma liberdade. Uma liberdade que a iguala às demais pessoas da sociedade. Essa é a ideia de acessibilidade, então. Esse aqui é, sem dúvida nenhuma, um dos principais conceitos que vocês devem memorizar. Desenho universal. O que significa desenho universal? É uma concepção. Aliás, falou-se em concepção, pessoal, falou-se em criação, falou-se em uma estrutura nova, um prédio novo, uma construção nova. Tudo que aquilo que veio posterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência deverá observar o desenho universal. Olhem só, concepção, criação de tudo que possa ser utilizado por todas as pessoas, sem a necessidade de adaptação ou de projeto específico.
inclusive de tecnologia assistiva. Tudo que possa ser utilizado por todas as pessoas. Lembrem-se, pessoal, igualdade, sem a necessidade de adaptação ou de projeto específico. Aquele projeto atende a todas as pessoas e as suas peculiaridades. Essa é a ideia do desenho universal, inclusive de tecnologia assistiva, que é o próximo conceito. Produtos, equipamentos, dispositivos, entre outras coisas, que possibilitam a autonomia do PCD ou da pessoa com mobilidade reduzida, ou seja, melhor qualidade de vida. Produtos, equipamentos, dispositivos, entre outras coisas, isso nada mais são do que tecnologia, né, pessoal? Ou seja, o avanço tecnológico em prol, em benefício da pessoa com deficiência, ok? Melhorando a sua vida, equilibrando, talvez essa seja a melhor palavra quando nós falamos, né? A igualdade também é um equilíbrio. Então, a tecnologia assistiva visa a trazer esse equilíbrio por meio dos métodos tecnológicos. E mais alguns conceitos. Adaptações razoáveis. As adaptações razoáveis, pessoal, estão, na verdade, ligadas ali ao desenho universal. Como eu falei para vocês, nem todos os ambientes são já pré-adaptados. Infelizmente, nós temos essa situação. Não são todos os ambientes adaptados à pessoa, ao PCD, à pessoa com deficiência. Então, existe o conceito de adaptações razoáveis, né, que são as modificações necessárias que não acarretem um ônus desproporcional e assegure à pessoa com deficiência igualdade de condições, ou seja, que não acarrete um ônus desproporcional para quem realiza essas adaptações, mas que proporcionem o mínimo, que assegure o mínimo de igualdade de condições à pessoa com deficiência. É isso que se trata adaptações razoáveis, ok? E aqui, pessoal, dois conceitos que devem ser avaliados juntos. Elementos de urbanização, componentes de obras de urbanização. Elementos ou componentes de obras de urbanização são o quê? Exemplos: pavimentação, o saneamento, né? Esgoto, energia elétrica, gás, iluminação pública, entre outros. Vocês se depararão, né, com, na verdade, um conceito mais extenso ali no artigo 3º, dentro dos seus incisos, mas basicamente é isso que são elementos de urbanização. Logicamente, vocês terão que ler algumas vezes para que vocês comecem a memorizar e melhorar aí a sua facilidade na distinção desses conceitos. Mas elementos de urbanização, então, é tudo aquilo que engloba, na verdade, uma área pública. Ruas, estradas, vejam, pavimentação, saneamento, esgoto, energia, tudo que está ali dentro da nossa sociedade numa área pública, né? E, por outro lado, nós temos o mobiliário urbano, que são conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, semáforos, postes, fontes de água, toldos, marquises, bancos, quiosques e etc. Vejam que para nós memorizarmos, então, os elementos de urbanização são sempre coisas mais genéricas, né? Então, iluminação, saneamento básico, energia elétrica. Agora, o mobiliário urbano, basta nós pensarmos que são móveis de uma casa, que são partes integrantes de uma casa dentro de um espaço público. Então, o que que nós temos? Semáforos, postes, fontes de água, toldos, marquises, bancos, quiosques, né? Olhem só, como se aquilo fossem os móveis que guarnecem uma rua, né? Que guarnecem, então, um local público. Essa é a distinção de elementos de urbanização, que são mais genéricos, de mobiliário urbano. Lembrem-se de imóveis. Então, tudo aquilo que a gente olha e já visualiza como semáforo, como os postes, como bancos, dentro do local público, são os mobiliários urbanos. Legal? Aqui eu trouxe, pessoal, outros dois conceitos que também estão ali no artigo 3º, porém,
eu trouxe eles juntos para nós fazermos também uma distinção, porque comumente eles aparecem na prova um com o conceito do outro, sempre aparece, é muito comum como uma pegadinha. Então, o primeiro deles é o atendente pessoal. Quem é a figura do atendente pessoal? É uma pessoa que pode ou não ser membro da família da pessoa deficiente. Membro da família ou não, com ou sem remuneração. Olhem só, pessoal, ele pode ser uma pessoa da família que não recebe nada, um filho, é um sobrinho, é um neto, que é um atendente pessoal daquela pessoa com deficiência. Assiste, isso são as obrigações, as atividades, né? Assiste e presta cuidados básicos, essenciais à pessoa com deficiência, no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados como profissões estabelecidas. Pessoal, está querendo dizer que naqueles casos em que tem profissionais específicos, como médico, como fisioterapeuta, como fonoaudióloga, como nutricionista, essas pessoas não se enquadram como atendente pessoal, pois elas têm uma função, pois elas têm técnicas, têm uma profissão específica estabelecida em lei, ok? Então essas figuras não são então atendentes pessoais. Cuidado com essa pegadinha também. Por outro lado, nós temos a figura do acompanhante, que é aquele que acompanha efetivamente a pessoa com deficiência. Ele pode desempenhar a atividade de atendente pessoal ou não. Isso significa que o acompanhante é uma atividade residual. Se o acompanhante não se enquadra como atendente pessoal, ele só está acompanhando no hospital, ele só está acompanhando numa consulta médica. Ele é um atendente pessoal? Não. Ele é um mero acompanhante, ok? Para um momento específico, para uma situação específica. O atendente pessoal, ele tem uma natureza de cuidados permanentes. Olhem só, atividades diárias. Por isso que ele é um atendente pessoal, diferente do acompanhante. Então vejam só, pessoal, o acompanhante pessoal seria uma pessoa mais próxima, né? Que tem então uma obrigação maior com a pessoa com deficiência. Atividades diárias, lembrem-se disso. Já o acompanhante é aquela figura, é aquela pessoa que pode estar momentaneamente para uma situação específica com a pessoa deficiente, tá? Então, cuidado com a pegadinha também desses dois conceitos que são importantes. E aí, pessoal, nós já estamos com 27 minutos de aula. Eu vou deixar para nós fazermos o exercício na nossa próxima aula, ok? Eu agradeço a atenção de todos e ficamos por aqui. Até a próxima.